Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre adição de arcos, né? No caso, seno, cosseno e tangente. Então aí, para inspirar a gente, né, no nosso estudo remoto, eu coloquei aqui uma rimazinha para deixar a gente mais alegre, né, para levantar o ânimo. Mas a questão central é o seguinte: no caso do seno, se eu tivesse uma coisa assim, ó, seno de 90. Seno de 90 graus, todo mundo sabe. Basta ir lá no círculo trigonométrico, vai lá, eixo X, que é o do cosseno, eixo Y, e o 90 graus aqui é o valor 1, né, para o seno, que é o valor do raio, seno de 90. Beleza, então, seno de 90 graus vale a medida de um raio. Ok. Agora, e se eu modificar o jeito de escrever isso, né, seno de 90? Se eu escrever ele dessa maneira, seno de 60 mais 30, por exemplo, né? Seno de 60 mais 30. Pessoal, por intuição, quando a gente olha uma coisa como essa, a gente imediatamente quer fazer a distributiva. Imediatamente. Então eu faço seno de 60 mais seno de 30. E se eu fizer isso, o que acontece? Será que vai dar 1? Vamos ver. Se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar seno de 60 mais seno de 30 graus. Só que agora eu tenho que lembrar qual que é o seno é o seno de 60 e qual que é o seno de 30. Seno de 60, pela formulinha, pela tabela dos ângulos notáveis, né? Então é 1, que é 30, 2, que é 45 e 3, que é 60. Então aqui é a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é 1, né? Então 1 sobre 2. E olha só o que acontece, pessoal. Como os denominadores são iguais, então venho aqui, copio eles e posso somar a parte de cima. Raiz de 3 mais 1. Bom, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Mais 1, 2,7. Pessoal, não vai dar 1. Fazendo essa soma, esse valor aqui é completamente diferente de 1. Ou seja, não dá para fazer distributiva. Então, se não dá para fazer a distributiva, o que dá para fazer? Vamos ver então, né? Então, ó, pessoal, tem uma maneira para demonstrar essas fórmulas, que é através de cálculos geométricos, né? Algumas tramas algébricas que a gente faz aqui. Então, dá para a gente achar esses valores de outra maneira, né? Que é o jeito que normalmente os professores mais gostam. No caso, eu até gosto mais daquilo. Só que confesso a vocês que para decorar, essa leitura, essa rimazinha aqui, ela facilita demais. Eu mesmo, quando vou colocar a fórmula, eu sempre vem essa música na minha cabeça e eu faço a fórmula correta. Então, por exemplo, eu quero achar a soma, né, de dois ângulos quaisquer para seno, só que tem uma fórmula que é específica, que faz a gente pegar esses dois ângulos somados e que o resultado dê aquele que é o de 90 graus, por exemplo, né? No seno de 90 dava 1, seno de 60 mais 30 também tem que dar 1. Então a fórmula é o seguinte, ó, eu vou colocar de uma maneira geral, né? No lugar do 60 eu vou colocar um ângulo qualquer e no lugar do 30 também vou colocar um ângulo qualquer, porque dessa maneira eu vou generalizar para todos os valores. Então, por exemplo, seno de A mais B, existe uma fórmula que faz com que aquele 60 mais 30 dê 1. Então vamos ver como é que é. Seno de A mais B, se eu aplicar a formulinha, ficaria seno, seno, vou deixar tudo em azul mesmo, seno de A vezes cosseno de B, mais, se aqui for mais, aqui também vai ser mais, ó. Então, se aqui for mais, aqui também é mais, tá? Seno B vezes
cosseno A. Então, pessoal, ó, esse A mais B também foi colocado para a gente decorar de uma maneira mais simples, quer ver? Quando eu quero lembrar essa formulinha que parece um monstro e eu esqueço a demonstração, por exemplo, o que eu vou recorrer? Ai, como é que é a fórmula de seno de A mais B? Ah, penso, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Você pode fazer isso de forma poética. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Você pode ver que rima. Não é muito bonita, mas rima. Então, pessoal, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui também é menos. Então a fórmula não muda, né, pessoal? É igualzinho. Eu vou até fazer com subtração. Seno A menos B. Aí fica seno A, cosseno B. Aí aqui ficaria menos seno B, cosseno A. Né? Então, de novo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Serve. Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui for mais, aqui é mais. Tá bom? Aí, já que a nossa questão era seno de 60 mais 30, então vamos ver se essa formulinha ela serve mesmo. Né? No seu caderno, se você for copiar isso, aí você coloca um quadradinho aqui para destacar. Eu vou usar aqui já para a gente fazer um exemplo. Então, no caso do nosso exemplo, ficaria seno de 60 mais 30, que é igual seno A. O A, pessoal, ele é aquele valor que está na primeira parte. Isso aqui é uma convenção, né? Poderia ser qualquer letra. E aqui é o B. Então, seno A, seno do primeiro. Então, ficaria seno de 60 vezes cosseno de B, que no caso é 30. Então, isso aqui é mais. Então, aqui é mais. Seno de B. B é 30, então seno. Opa, não é B, é 30. Seno de 30. Então, seno de 30 vezes cosseno de A, que é 60. Cosseno de 60. Agora é só substituir. 60 é raiz de 3 sobre 2, né? A gente já lembra disso. Cosseno de 30, 3, 2, 1, ou seja, raiz de 3 sobre 2 também. Raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 dá meio. E cosseno de 60, 3, 2, 1, né? No caso de 60. Então também é meio. Lembra, pessoal, que tem... Bom, eu não vou falar isso agora, depois eu comento. Tem uma coisa aqui que eu queria comentar, mas vou deixar para outra hora. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Então isso aqui fica 3. 2 vezes 2, aqui tem que multiplicar, não tem que fazer MMC. Aqui é 4. Mais 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ou seja, já que os denominadores são iguais, posso copiar e posso somar a parte de cima, porque são iguais. Logo, deu 1. Como a gente queria demonstrar, né? Como queria demonstrar. Pessoal, isso é válido para vários ângulos, para várias medidas. E por que que isso aqui é muito interessante? Eu coloquei aqui um ângulo bem conhecido, né? Mas depois eu vou fazer um exemplo de um ângulo, sei lá, qualquer, do tipo, eu poderia calcular aqui, se eu quisesse, o seno de 15 graus. Isso começa a me ajudar. Por quê? Porque os ângulos bases que eu tenho é 30, 45 e 60. E todos os seus semelhantes num círculo trigonométrico, todos. Então,
Eu poderia, por exemplo, calcular o seno de 15, mas não como 15 graus, e sim como seno de 45 menos 30, por exemplo. Ah, como que eu vou calcular seno de 45 menos 30? Seno A cosseno B, se aqui é menos, aqui fica menos. Seno B cosseno A. Dá para achar o valor? Tranquilo. Então, esse aqui é o primeiro, a adição de seno. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui a adição, devia ter colocado soma de seno, né? Mas de arco, seria soma. Porque o que que acontece? Eu posso somar um valor positivo com um valor negativo. Isso, somar significa juntar, né? Então, mas como eu ia fazer especificamente só da adição, mas a subtração também é facinha, né? Já aproveito. Então, deixa aqui a adição de seno, tá bom?